Maverick na história. E aí, tudo bem? Meu nome é Juninho Fonseca e pelo que você já leu aí do título do vídeo, hoje a gente vai falar coisas que as pessoas deixam de dizer sobre o Maverick. É comum a gente encontrar vídeo, texto falando tudo sobre o Maverick, toda a história do Maverick, tudo que você precisa saber sobre o Maverick. Mas aí eu te pergunto, como que pode ser tudo? Quem sabe o que é tudo? Quem tem tudo sobre o Maverick? Fica vago, não é verdade? Eu sei que esse tipo de frase tem um outro efeito de chamar atenção, ou é a forma que usam para falar sobre um assunto, mas nisso acaba se perdendo muita coisa. Por meio disso, a história do Maverick tem ficado distorcida. Isso não é legal. Então separei alguns pontos aqui e vou falar resumidamente, porque o assunto tá no blog, tá no vídeo aqui, e vocês vão poder também acessar pelo link que eu vou deixar na descrição. Tá? Vocês podem acompanhar lá para ver detalhes, os jornais, tudo a base de onde eu estou tirando o que eu estou falando. No meu blog tudo é assim, não sou eu que falo, é o jornal que dá a notícia e eu apenas comento. Bom, vamos começar então pelo assunto aqui que eu separei do nome. O nome do Maverick, ele é o sobrenome do Samuel Augustus Maverick. Esse cara era um herói de guerra e certa vez ele recebeu uma boiada como pagamento de uma dívida, mas ele não marcou o gado como era de costume. Então, por causa disso, ele acabou sendo definido como individualista e diferente. Olha só que interessante. Seu nome passou a ser usado para definir todo aquele que sabe bem o que quer, um tipo objetivo. Daí a ideia de associar o nome Maverick ao novo carro subcompacto da Ford, que inicia uma nova era no mercado automobilístico norte-americano. Então, não tem nada a ver com boi, com raça de boi, com nada. Era o nome dele que teve essa situação e isso se tornou um adjetivo nos Estados Unidos. Hoje a palavra Maverick significa diferente, rebelde, individualista, que não segue padrão. É isso. O Maverick tem o chifre no nome e no emblema porque foi essa situação com o gado do Samuel que gerou todo esse significado. Então, a única ligação com o gado é essa. E para a gente ver aqui, muitas coisas chamam Maverick, né? A própria família do original lá, do Samuel, ela não reconhecia, ela não gostava que aquele político lá americano, John McCain, usasse esse nome, né, Maverick, usasse essa definição para ele. Então, Maverick era o sobrenome, não era raça de boi, não era marca de boi. Outra coisa que não dizem é que foi sim o Maverick que venceu a clínica que a Ford fez para escolher o novo carro que seria fabricado no Brasil. Graças ao Sr. Batista, da Automotor, muito obrigado mais uma vez, Sr. Batista, grande homem, grande fordeiro. Ele tem o documento original da pesquisa, da clínica que foi feita. E aqui tem os resultados, E o Maverick ganhou do Taunus, ganhou do Opala, ganhou de todos os outros carros que estavam lá. Então o Maverick foi de fato o escolhido. A própria Quatro Rodas que fala sobre isso diz: o povo escolheu o Maverick. Então eu não sei por que a turma fica inventando que o Taunus que venceu. Não é verdade. A gente tem aqui como comprovar. Também não dizem o correto sobre o motor 6 cilindros do Maverick. Acontece que essa história é bem antiga, é mesmo antes do lançamento do carro. Olha, como a gente pode ver aqui, o presidente da Ford, ele falou que alguns órgãos da imprensa começaram a veicular dúvidas e interrogações quanto à eficiência do motor de 6 cilindros e chegaram a compará-lo com o antigo motor 3000 do Itamaraty. E olha só, tá vendo? Até isso aqui, Itamaraty tinha um motor de 3000, o Aero Willis tinha um motor de 2.600 cilindradas. Então, em algumas reportagens, a Ford era até acusada de utilizar um motor obsoleto para equipar um novo veículo, um novo produto. Isso começou antes do carro ser lançado, nem tinha sido testado. E as pessoas já estavam falando que o motor era obsoleto, que não prestava. E isso continua até agora.
O mais importante é que a Ford decidiu modificar seu plano original e organizar uma pré-apresentação do Maverick com um motor 6 cilindros. Durante essa entrevista coletiva seria contada a verdadeira história do motor a cerca de 40 jornalistas especializados de todo o território nacional. No blog tem muito mais sobre isso. Esse dia o motor foi testado pelos jornalistas e aí pela primeira vez eles tiveram acesso a esse carro com esse motor. E aí a história foi totalmente diferente. Eles viram que realmente o motor era silencioso, trabalhava em baixas rotações, que não vibrava, que era um motor bom. Não era nada disso que inventavam. E se era do Itamaraty, se era do Aero-Ilhas, também foi tirada a dúvida de todo o investimento que a Ford fez para que esse motor fosse totalmente renovado. Você não pega uma peça desse motor e não coloca no original do Aero-Ilhas ou do Itamaraty. A base é a mesma, mas o trabalho foi totalmente refeito. Agora é um assunto que também envolve fanatismo, rivalidade, orgulho, envolve muita coisa, que é a questão das corridas. O Maverick chegou no ano de 73 em junho. Beleza, mas aí depois de uns 60 dias que ele já tinha sido lançado, teve a primeira corrida, 25 horas de Interlagos, o Maverick venceu. Depois teve as 500 km de Interlagos, o Maverick venceu. Em Tarumã, 6 horas de Tarumã, o Maverick venceu. 200 milhas de Interlagos, o Maverick venceu. 1000 milhas, foi a última corrida do ano. E aí o Maverick venceu. Dessa vez o Maverick já correu em outro regulamento, né? A gente pode ver aqui que o carro era diferente, tanto em aparência, né, de suspensão, roda, mas também como o motor aqui, ó, que ele já era diferente. Isso era coisa permitida pelo regulamento. 1000 milhas corria de tudo, né? E o Maverick venceu também. Então, é comum esconder essa parte. Não, quem ganhava a corrida era o Opala. Das corridas que o Maverick participou em 73, ele ganhou todas. Foram 5 corridas. Essas corridas aqui não valia ponto para nenhum campeonato. Em 74, Maverick, uma vitória em cada semana. E aqui uma propaganda Ford falando: só houve um carro em todo o mundo que conseguiu vencer 44 corridas em 74. Ele não é dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, nem da França, nem da Itália, nem da Suécia. Quem que é? Olha aqui ele, ó. Então, 44 corridas no ano. Em 74, o Maverick foi campeão da Divisão 1. Em 75, o Maverick continuou a mesma escalada. Ó, mais um jornal falando sobre 74. Uma vitória por semana, algumas vezes até mais que isso, foi alcançada pelos carros Maverick de diversas equipes ao decorrer da temporada passada. O Maverick bateu todos os recordes. Não tinha para ninguém. Não tinha. Em 75, qual que foi o resultado? 36 vitórias em 41 provas disputadas. Não dá para discutir com isso, né? Não sou eu que estou falando. Então, quem ganhava a corrida? Está respondido. Em 76, as corridas ainda continuavam, mesmo com dificuldades ali, por causa de combustível, por causa das regras que mudaram, mas o Maverick também continuou com o mesmo sucesso nas pistas. Em 76 ele foi campeão tanto da Divisão 1 quanto da Divisão 3. E é importante a gente falar aqui que em 73 não existia quadrijet, não existia Opala 250S, não existia nada. Era um mano a mano ali, um original contra original, vamos dizer assim. Em 74 começou tanto o quadrijet quanto o 250S. O que a turma não diz é que mesmo com o 250S, o quadrijet continuou ganhando. E aí em 75, continuou lá, beleza. Quadrijet e 250S, o Maverick continuou ganhando. O quadrijet não correu em 76, mas o 250S correu. E adivinha o que aconteceu? O Maverick ganhou também o campeonato da Divisão 1 e o campeonato da Divisão 3. Então, não tinha essa que com 250S o Maverick perdia, ou que só para ganhar do Opala tinha que ser o quadrijet. Não foi isso que aconteceu. Ah, mas o Opala tinha mais cavalo, o Opala é mais leve. Não interessa. Isso não vai mudar o que aconteceu lá na época. E o mais importante de tudo é que a questão
das regras, né? Todos os carros seguiam o mesmo padrão. Não tinha essa de ter mais dinheiro, de ter menos dinheiro. Todo mundo ali tinha a experiência de mexer com o carro. O Maverick é o que tinha menos experiência, era o carro mais novo. Mas mesmo assim, era equilibrado, né? Sobressaía a si mesmo quem era melhor. E o Maverick era superior, não tenho o que dizer. E não é só questão do motor, né? O conjunto do Maverick foi superior. Isso não quer dizer que o Opala seja ruim. Mas não sei o que estou falando também, ó. Tá tudo aqui. Um assunto que também não fica bem explicado é a questão do quadrijet. Ó, aqui no blog, desde 2013, maio de 2013, já faz 7 anos, que eu publiquei a primeira vez sobre o quadrijet. Então tem essa publicação falando o que era. Depois tem essa aqui, quando a gente descobriu o carro quadrijet. Depois tem essa aqui, com mais informação sobre o quadrijet. Depois, o quadrijet foi lá para Lindóia e ganhou o prêmio. Esse dia foi muito legal. Puxa vida. E depois, agora por último, eu acabei escrevendo aqui sobre o carburador, né? Mais especificamente. Então tem muita informação. Tem informação pra caramba. E mesmo assim o pessoal ainda confunde, né? Se era fabricado na própria Ford, se era fabricado na concessionária, se era fabricado pela equipe de corrida, se não era fabricado coisa nenhuma, se era só um kit, se era só um carburador, se era um motor inteiro, para que era, o que não era. Esse assunto aqui do quadrijet é o que eu mais admiro do meu trabalho aqui de pesquisa. Mas eu não tenho paciência para ficar repetindo toda hora. Então tá aqui o link, tá com o texto para ficar ler, para gravar, para ler de novo. Então tá aqui, ó, tá explicado. Mas mesmo assim acabam fazendo confusão, né? É uma pena porque é uma coisa única, inédita. Não dizem também que o Maverick teve sucesso. O que é sucesso? É vender muito? É ser um carro que é confiável? É ser um carro que está em todo lugar? É ser um carro conhecido? É ser um carro que fez alguma coisa de diferente para o automobilismo, para o mercado de automóveis? O que é sucesso? Vender muito é sinônimo de sucesso? Quanto programa na televisão ruim vende bastante? Quanto a música que vende bastante é boa? É sucesso isso? Vender muito é sinônimo de ser bom? Né? E eu fico pensando nisso, de verdade. Eu considero o Maverick como um carro de sucesso. Uma das coisas que a gente pode tirar como base, essa pesquisa aqui é sobre os Mavericks que eu encontrei pelo mundo inteiro. Independente de onde ele foi parar, a gente tem que ter em mente que ele foi fabricado em 5 países. Um carro, nos anos 70, que foi fabricado em 5 países. Tá bom? Isso. Estados Unidos, Canadá, a Venezuela, que há pouco tempo eu não acreditava que tinha sido fabricado lá, mas hoje a gente tem a informação correta e coerente. O México e, é claro, o Brasil também. Então, o carro que vendeu em 5 países, que era revendido na Europa e que até hoje é lembrado e cultuado, não é um carro que não fez sucesso. Não é possível. A questão de vendas, o pessoal compara muito o mercado brasileiro. Ah, mas outros carros venderam 2 milhões e cacetada. O Maverick vendeu isso no país de origem dele. Ele é um carro confiável, ele é um carro que não tem custo alto com manutenção, é um carro que é valente, que vai para todo lugar, que leva e traz e faz o que tem que fazer. E é isso que o tornou capaz de atender às exigências de mercados diferentes, né? Desses 5 países e mais do resto do mundo que acabou recebendo o Maverick de alguma forma, ou por importação, ou por venda de revendedores oficiais, né? Então é um carro que agradou pessoas de todos os países, de várias culturas, com várias necessidades diferentes, o Maverick atendeu. E não é carro tudo destruído, é carro bem cuidado. Ó. Legal isso, né? E agora um assunto que nem está no blog ainda, mas eu já queria deixar aqui registrado, que não é de hoje que eu estou para falar disso, é que quando esse homem aqui, ó, o Tom Djarda, eu acho que é assim que fala, faleceu em 2017,
A notícia que chegou para a gente no Brasil foi que ele era o pai do Maverick. Ele que tinha desenhado o Maverick. Eu falei, como assim, né? Mas a informação que eu tinha era essa, da própria Ford. Esse pedaço aqui fala sobre como o Maverick foi desenhado e chegou até onde a gente conhece. Em nenhum momento a Ford cita nome de uma pessoa. Ela sempre fala da equipe de design da própria Ford. A Ford não escondeu o nome de uma pessoa, ainda mais esse homem aqui que era tão importante, teve uma carreira excelente como designer de veículos, né? Mas falaram que ele era o pai do Maverick. Investigando aqui simplesmente, ó, esse aqui é o site oficial dele, ó, projeto. Tem aqui, ó, a linha do tempo de tudo que ele trabalhou. Opa, agora ficou fácil, então é só achar aqui 69 ou um pouquinho antes, né, e ver o Maverick, né? Aqui no documento da Ford diz que começou em 66, o desenho do Maverick. Então vamos ver. 66, não tem Maverick. 67 não tem nada. 68 não tem Maverick. 69 também não tem. Não tem. Ué, vamos continuar vendo aqui, ó. Estamos aqui mesmo, né? 70 não. 71 também não. Nada de Maverick. 72, 73, 74, ó. Ford, opa, 74 Ford Maverick, mas não tem nem foto, né? Então, se o trabalho dele, que foi feito por ele, esse site aqui, é fonte dele, ele tá falando, ó, trabalhei em 74 no Maverick, como que ele pode ter sido o pai do carro que começou em 66 e foi lançado em 69? Qual o sentido disso? Em 74, o Maverick sofreu a maior modificação foi o para-choque mesmo, né, do modelo americano. E talvez ele tenha trabalhado nisso, ou em outra parte, né? A gente não sabe. Mesmo porque quando o trabalho começa num ano, provavelmente ele só vai ter resultado no ano seguinte ou mais para frente, né? Mas a gente pode ter como conclusão aqui que ele não foi o pai do Maverick. Ele nem sabia que o Maverick estava sendo desenhado lá, porque ele não fazia parte disso. Tem que ficar claro isso, porque não é o que dizem por aí. Não dizem isso sobre o Maverick. Bom, é isso. É mais ou menos assim o assunto por cima. Eu não preciso ficar repetindo o que já está escrito no blog. O blog está aí, eu estou mostrando onde estão as pesquisas. Então eu falei de coisas aí que vai contra muita gente, muita coisa que já foi escrita, muita coisa que as pessoas acreditam. Eu sei que não é ouvir e pronto, né? Se bem que, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a verdade é muito mais difícil de ser acreditada do que uma conversa comum, né? A pessoa que falou uma informação diferente da que eu mostrei aqui, ela mostrou de onde ela tirou aquilo, qual fonte ela usou, como ela se baseou para falar aquilo. Então ela falou uma coisa e simplesmente tornou-se verdade, né? Eu trabalho de uma forma no blog que vocês não precisam acreditar em mim. Ninguém precisa acreditar em mim, porque eu não falo nada. Eu mostro o que foi notícia, o que é fato. Geralmente com mais de uma fonte falando a mesma coisa. Então, eu acho que isso é o mais perto da verdade que a gente pode chegar. Então, acredito que a gente está no caminho certo. Tomem cuidado com as fontes que vocês consultam. Quem fala, quem mostra, quem não mostra, quem esconde, quem revela parcialmente, quem tem uma opinião e torna aquilo como uma certeza. É diferente uma coisa da outra, né? E nisso, o maior prejudicado não sou eu, não sou você, né? Que acaba sendo enganado também. Mas o maior prejudicado é o Maverick. Tem uma história gigantesca e acaba se passando por um carro qualquer que gastava muito, que não tinha como enxergar, que não vendeu nada, que é um fracasso. E não é verdade isso, né? Eu comecei essa coisa de pesquisar por causa do Maverick, né? Mas eu vejo que hoje, antes de ser um blog de Maverick, eu sou um cara que preza pela pesquisa, pela veracidade, pela coerência do resultado, pelo contexto que se encaixa cada revista, cada jornal. Então, toma cuidado com as fontes. As fontes que vão fazer
a verdade aparecer. E para ajudar a organizar a história do Maverick, eu criei uma linha do tempo. Isso foi em 2015, ó. Essas são coisas que eu estou sempre atualizando. E aí, aqui a gente pode encontrar, desde 69, os principais acontecimentos, tal, nos Estados Unidos, aqui, na Venezuela, no Reino Unido, que era vendido, 70, 71, 72. Aqui tem os principais acontecimentos que eu consegui reunir aqui no blog. Então aqui está a história bruta. Resumir isso aqui num vídeo de 10 minutos e falar que é tudo sobre o Maverick, que é toda a história do Maverick, tudo que você precisa saber sobre o Maverick, é uma coisa muito arriscada de se fazer. Porque não tem como caber isso aqui em 10 minutos, em 15 minutos. Isso aqui, a história do Maverick é história para um livro, história para um documentário, não um vídeo de 10 minutos, vai perder muita coisa. E aí eles tiram as coisas que tornam o carro importante, e a história que a gente vê hoje é a história de um carro aí que veio, correu, e veio a crise do petróleo, matou ele, e pronto. E ninguém sabe mais como aconteceu, e hoje em dia todo mundo quer ter um carro que vale muito dinheiro e pede muito dinheiro. Basicamente é isso, né? Que dizem por aí. Mas o que eles não dizem são o que tornou o Maverick tão importante assim. Né? Tem muita coisa para falar e isso vai ficar para outra hora. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu também estou aprendendo. Cada vez que eu acho uma coisa nova sobre o Maverick, e recentemente eu encontrei bastante, eu percebo que eu não sei nada mesmo. Nada. Então a história está sempre em atualização. De 69 para cá, foram muitos anos. Quanta coisa aconteceu, quanta coisa se perdeu. Então não dá para falar que a gente tem tudo, porque a gente não sabe o que é tudo. A gente tem bastante coisa e com a tendência de sempre aumentar. E é por isso que pesquisar sobre o Maverick é tão fascinante. A gente nunca sabe o que vai encontrar, mas sabe que sempre vai ser uma coisa importante para a história do carro. Beleza? Então, um forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus e até mais.